Olá, estamos aqui para mais um Talking Stead com um convidado pra lá de especial. O professor Flávio Cabral, ele é graduado em Direito, tem doutorado em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, pós-doutorando pela PUC do Paraná, é procurador da Fazenda Nacional e hoje ocupa a função de subprocurador-chefe da Fazenda Nacional do Mato Grosso do Sul e é o nosso professor no curso de Direito do INSTED. Olá, Flávio, seja muito bem-vindo. Oi, Dani, cumprimento todo mundo que está vendo esse vídeo, um prazer esse convite aqui para mim, uma honra, na verdade, poder estar conversando um pouco com você sobre o direito, sobre, enfim, você que vai guiar o nosso papo aí hoje. E quero saber muito sobre o direito. Uma pedagoga quer saber muita coisa sobre o direito. Primeiro assunto, Flávio, fui lá no lançamento do seu livro, fiquei apaixonada pelo evento, pelo carinho que as pessoas demonstraram ali pela sua trajetória. Você lançou o conteúdo jurídico da eficiência administrativa. Não estamos falando com um público que é só formado no direito. Claro. Então conta pra gente um pouquinho essa trajetória do livro. O que significa eficiência administrativa dentro do direito? Como é que é? Como é que foi isso? Perfeito, Dani. Na verdade, esse livro ele surge, na verdade, de uma pesquisa que eu começo lá no doutorado. Então foram 4 anos, na verdade, de pesquisa e que eu continuo depois da pesquisa, termino o doutorado, ainda dou algumas melhoradas e resolvo publicar. Porque qual que foi o motivo de eu fazer essa pesquisa? Quando a gente estuda a questão da eficiência, na verdade é algo que todo mundo, mesmo o pessoal leigo, critica muito. Qual que é um problema do serviço no Brasil, serviço público? Ineficiente. É demorado, você não consegue o que você quer, você não tem informações. E, por outro lado, embora seja algo fundamental que está na nossa Constituição, eficiência administrativa como uma determinação da administração, a gente vai ver, ninguém sabe direito o que é eficiência. Isso. Você pega o próprio órgão público, você pega tribunais, os juízes quando vão decidir, órgão de controle como tribunal, a eficiência vira aquela carta coringa, que daí serve para 2 motivos, ou qualquer coisa é eficiente ou ineficiente, você pega a decisão judicial falando isso daí não pode porque é ineficiente, você fala, mas por quê? Ou o contrário, o pessoal fala, putz, eficiência é um conceito tão aberto, ninguém sabe, quer saber, deixa de lado. Pouco importa a eficiência, a gente tem outras coisas que a gente sabe melhor. Então eu comecei a estudar, falei, peraí, eficiência que é o que todo mundo reclama, que todo mundo quer, no final das contas ninguém sabe direito. E esse não saber direito ou vira uma carta coringa, eficiência ou ineficiência é o que a pessoa quer que seja, ou ela abandona, fala, não preciso analisar a eficiência porque eu não sei direito o que é. Então o que eu busquei trabalhar aí, vamos tentar, com muita pesquisa, dar um conteúdo que dê um mínimo de objetividade, que facilite o gestor, quem está administrando, opa, vou tomar uma decisão, ela tem que ser eficiente. Como que eu posso analisar isso? Eu tentei fazer uma trilha e também quem está controlando depois. Vem um órgão de controle, um tribunal de contas, um judiciário para ver, peraí, gestor, você fez certo, você não fez? Vamos ver se eu seguir essa trilha, se você seguiu esse caminho ou não. Então o que eu busquei é dar um mínimo de objetividade que a pessoa consiga saber o que é eficiência. Tentou e conseguiu, né? Bom, acho que sim, espero pelo menos que sim. E a ideia em termos gerais, eficiência envolve alcançar o melhor resultado, e o melhor resultado implica em ter os menores custos, e custos aqui é tanto patrimonial, mas como também de direito. De nada adianta eu gastar, uma administração pública vai fazer uma licitação, ela pega uma caneta que é a mais barata, o exemplo mais comum, que custa 10 centavos a caneta. Chega lá a caneta, isso é um exemplo real. Chega a caneta no órgão público, comprou 1000 canetas para distribuir, usou um dia, no dia seguinte não funciona. Foi a menos custosa financeira? Foi. Mas será que isso atendeu a eficiência? E eu falo que não. Porque custo não é só o financeiro, o custo é, primeiro, os direitos que estão envolvidos e o ponto fundamental. Alcança a finalidade? A finalidade era comprar uma caneta que ia funcionar por um dia. Não era. Que eu vou gastar mais depois? Depois eu vou ter que fazer uma outra e outra. Se eu pegar a longo prazo, na verdade, nem o custo financeiro acabou sendo mais barato. Então, a eficiência é você alcançar a finalidade, o primeiro ponto. Se não alcança a finalidade, não é eficiente. Segundo, tem que alcançar da melhor forma possível, não é alcançar de qualquer jeito. E o que é da melhor forma possível? Da forma menos custosa. Custosa em termos financeiros, também não posso desconsiderar o aspecto financeiro, que é fundamental, mas também eu tenho que ver, está violando algum direito?
esse custo? Será que não tem um outro caminho que eu consigo alcançar a mesma finalidade do meu jeito e que prejudique menos pessoas, que prejudique... Ou seja, eu busco fazer, na verdade, esse caminho. Como que eu demonstro isso? Como que eu alcanço essa finalidade? Como que eu pego esse custo? Para que o gestor volte a falar, ele vai pegar, ele tem mais ou menos uma trilha. Primeiro verifico isso, alcançou a finalidade? Ok, check. É menos custosa financeiramente? Ok, check. É menos custosa em termos de direito? Não existe nenhum meio menos gravoso que esse? Opa, cumpriu tudo, eu bato o martelo. É eficiente essa conduta. E na administração pública, Flávio, o que isso significa para a população que está assistindo? Na verdade, significa tudo. Significa, primeiro, de um lado, a gente vê muito, se discute isso, fazer reforma tributária, fazer reforma da Previdência, e tudo envolve o quê? Custo. Tudo envolve, a gente está com rombo, não tem dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. A partir do momento em que a administração pública, o gestor, o administrador, o prefeito, o governador, o secretário, tudo, começa a fazer escolhas racionais que visam reduzir gastos, mas de uma maneira condizente com a nossa Constituição. Lícita, óbvio. Eficiente. Exatamente. Já facilita muito esses rombos, a tendência é diminuir. E segundo, eu sempre falo, eu sou agente público. A função de um agente público não interessa se é o auxiliar de almoxarifado ao ministro do STF. A função dele é atender a sociedade. Quem é agente público não está lá falando em nome próprio. Eu sou procurador da Fazenda, eu não estou lá falando, defendendo o que eu acho certo. Não é na primeira pessoa, o que eu gosto, né? Exatamente. Eu estou lá para atender a população. E quem tem maior interesse do que receber um serviço eficiente é a sociedade. Claro. Então, a agente público, ele tem muito que tirar essa ideia que, querendo ou não, um problema no Brasil, que é patrimonialista. Acha que entra no órgão público e aquele órgão público é dele. Exato. Ele pega o meu gabinete, a minha sala, o meu servidor, que é totalmente errado. A pessoa tem que estar lá sabendo que ela está trabalhando para a população. Então, ela vai seguir a Constituição, ela vai seguir as leis, ela vai seguir o que é melhor para a sociedade. E ser eficiente não é eficiente para ela, é eficiente para a sociedade. Então, outro motivo que eu busco isso é porque eu acho que isso é uma carência muito grande. É o que eu comecei a falar no início. A gente reclama muito que os serviços são ineficientes. E quem que sofre com isso? Não é o agente público que está lá. É a sociedade que está recebendo um péssimo serviço, que às vezes está pagando mais serviços que são cobrados, tarifas, alguma coisa, está pagando mais porque não foi feito um planejamento correto. Enfim, o objetivo é esse, atender o público-alvo que é a sociedade. Como é que a gente consegue conscientizar essas pessoas, Flávio, dessa importância do serviço público? Às vezes, né, um procurador da Fazenda, as pessoas não sabem nem que você está lá prestando um serviço à população. E aí a gente já entra nas carreiras jurídicas, né? Eu falo que o formado em direito, ele tem um leque de oportunidades dentro das carreiras jurídicas, eu sempre chamo no plural, porque ele pode sair de uma graduação e pensar em diferentes campos de atuação. Perfeito, uma coisa que eu falo, uma vantagem, você está em dúvida, eu brinco, vai para o direito, porque o direito, quando você formar, você vai ter um universo. Vamos lá. Primeiro, que é algo que hoje em dia muitas pessoas do direito estão deixando de lado. Todo mundo está pensando muito no concurso. Mas a essência do direito, se parar a pensar, é o quê? É a advocacia. Sim. É você passar no exame da ordem e advogar. E o advogado, você pode tudo. Eu brinco, dá trabalho? Dá, igual qualquer empresa que você vai montar e tudo mais. Mas eu também brinco. Se você quer ser rico, você tem a chance, é na advocacia. A advocacia você não tem limite. Você pode ganhar no mês 1.000, no outro mês você pode ganhar 2 milhões numa causa, ou seja, um limite não tem. Então a advocacia é um primeiro caminho, talvez natural, até do direito. Mas tem hoje em dia, que talvez é o foco de muitos, o concurso público. E no concurso público você escolhe. Você quer ser juiz estadual? Você quer ser juiz federal? Quer ser promotor de justiça? Quer ser procurador da República do Ministério Público Federal? Quer ser advogado público e daí você pode ser advogado da União, procurador da Fazenda, procurador do Estado, procurador do município, procurador federal? Quer ser delegado de polícia? Você quer ser, aí não é específico do direito, mas quem faz direito costuma se dar muito bem, quer ser auditor de Tribunal de Contas, quer ser auditor do Trabalho, auditor da Receita Federal. Você quer, às vezes, alguns cargos que não tem um grande destaque, que o pessoal, mas é fantástico em termos de remuneração, e trabalhar analista dos tribunais, analista do Ministério Público Federal, com um pouco menos de responsabilidade, mas uma excelente remuneração, um excelente trabalho. Veja, eu brinco, o céu é o limite. É você saber que área que você gosta, o que você quer.
Você gosta, por exemplo, muito de direito do trabalho, vai ser juiz do trabalho, vai ser procurador do trabalho, vai ser, às vezes, auditor do Ministério Público do Trabalho. Gosto muito de penal, por exemplo. Opa, defensoria pública, fantástico, promotor, próprio juiz de direito. Gosto de tributário, administrativo. Minha carreira, procurador da Fazenda, procurador do Estado. Veja que cada carreira dessa tem um foco e tem um nicho de atuação, isso que eu sempre falo para os alunos. Às vezes você também idealiza uma carreira, mas você precisa conhecer essa carreira. Exato. Às vezes o aluno tem uma imagem a juiz, promotor. Eu sempre falo, é fantástica a carreira, mas vai conversar um dia com o promotor, vai conversar um dia com o defensor, porque tem os ônus e os bônus. Claro, por exemplo, o juiz é fantástico, é de uma importância ímpar, uma responsabilidade sem tamanho, mas às vezes pensando na vida pessoal do sujeito. Possivelmente você vai ter que morar anos no interior, talvez longe da família. Você vai ter uma carga de responsabilidade tremenda. Você está pronto para isso? Se tiver, fantástico, vai de cabeça. Mas, apesar desse leque todo, a pessoa precisa, eu falo, acima de tudo, se conhecer, Claro. saber qual que é o perfil dela. Ela gosta de lidar com o público? Ela gosta de atender? Não. Ela prefere ficar mais no gabinete? Ela gosta de ter uma flexibilidade de trabalho? Não. Opa, cada um disso vai se encaixar em uma dessas carreiras. Então tem uma flexibilidade, mas a pessoa precisa se conhecer, mas também conhecer as carreiras. Conhecer as carreiras para falar, opa, eu me encaixo aqui. Ou então falar, sempre idealizei ser juiz, sempre idealizei ser promotor. Quando começa a conversar, fala, peraí, isso daí não é para mim. Eu não tenho estômago, por exemplo, para lidar com crimes violentos. Uhum. Muito sangue e tal, que um promotor vai ter que lidar eventualmente, onde ele estiver lotado. Fala, isso não é para mim. Opa, mas eu posso atuar no penal numa outra área. Veja, o direito ele tem muito isso, que você sai, e às vezes é até a dúvida do aluno, terminei o último ano, para onde eu vou? Isso que sempre em sala de aula eu vou trabalhando com os alunos, falo, já começa a conversar, a estagiar, a trocar uma ideia com o professor, com o profissional, para você ir afunilando, para quando você chegar no quinto ano, você fala, eu tenho algumas opções, mas eu já reduzi, para mim é essa ou essa. Como é que foi o seu primeiro semestre aqui com os estudantes, Flávio? Falando nessa conversa com os alunos aí que você... Foi ótimo porque eu gosto muito quando eu dou aula já no primeiro semestre ou então no segundo semestre, que eu tenho a oportunidade de passar essa minha experiência. Algo que durante as graduações, da minha graduação, eu não tive. Algo que eu tive que, querendo ou não, ir descobrindo aos poucos, dando murro em ponta de faca, às vezes, dando muita canelada, para aprender, às vezes, da pior maneira possível. Eu tento facilitar isso para os alunos que estão no primeiro semestre. Eu tento falar justamente isso. Primeiro, a aula eu já pergunto, vocês estão fazendo direito por quê? E vocês têm alguma pretensão profissional? E aquilo que eu falo, 80% levanta a mão, eu quero concurso público. E daí eu pergunto, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado. Eu falo, fantástico, eu sou muito fã de concurso público. Mas eu falo, você sabe o trabalho que você vai ter para entrar no concurso público? Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se estudar. Você sabe aonde que você vai trabalhar? É com o que você vai trabalhar? Né, Flávio? Exatamente. Muitas pessoas querem um concurso público buscando a estabilidade. Sim. Buscando uma remuneração, se você comparar a média das carreiras, são remunerações muito altas. Exatamente, eu acho fantástico. Tanto que eu sou de cargo público. Mas a gente tem que sempre ver o outro lado. Então aqui nesse primeiro semestre foi muito bacana, porque no primeiro dia de aula eu já passei isso para eles. E eu já vi um ponto de interrogação em alguns, olhavam e falavam, putz, eu não sabia disso. Juiz tem que ficar no interior, no início? Não sei se é isso que eu quero. Ver tal área. Então, é bacana porque o pessoal entra com espírito novo, entra querendo estudar, querendo conhecer coisa nova, eles estão muito abertos. Então, quando a gente tem a chance de passar a nossa experiência, e o bom, assim, somos só professores que são profissionais, que atuam tanto na área acadêmica como na área profissional aqui, então todo mundo consegue dar sua dose de opinião, de experiência de vida. Isso eu vejo que os alunos têm achado fantástico, mais até além do conteúdo que a gente trabalha, essa troca de vivência, porque tem justamente iluminado o caminho deles. Então acho que, assim, fiquei muito satisfeito com esse primeiro semestre, porque a gente teve um quadro de alunos muito interessados, muito dispostos a aprender e a ouvir e trocar informações. E a gente tem um público tão plural aqui, né? A gente tem alunos que estão na primeira graduação, recém-formados com 18, 17 anos. Temos pessoas que já estão na segunda, terceira graduação, que já têm um trabalho.
E a troca de experiência do professor com eles é excelente, a troca de experiência entre eles. Temos alunos que estão fazendo doutorado e vão fazer uma graduação conosco. Perfeito, exatamente. Isso acho que algo aqui que eu achei fantástico, que é tão plural, eu acho que cada aula é só um ganho, porque um dia eu estou falando lá sobre questão indígena, tem 2 lá que tem fazenda e falo o lado que já passaram por isso, outro dia eu falei da questão racial, outras pessoas que já passaram, tem um aluno nosso que é dono de um cemitério, uma funerária. Então eu vou falar sobre direito à vida, direito à morte, ele fala o lado, peraí, na funerária é assim, assim. É uma troca de informações que eu aprendo a cada aula com eles também, então e é muito bacana. E as metodologias ativas colaboram muito para isso, para que essa troca aconteça, né, Flávio? Sem sombra de dúvida, se fosse talvez um método, entre aspas, tradicional, clássico, o que aconteceria no dia a dia? Eu entraria lá, eu falaria tudo, terminaria a aula e ia embora. Eu não ia saber que esse aluno é dono de uma funerária, que o outro é fazendeiro e traz essa informação. Eu não ia conversar com eles, ia ser um monólogo no geral, eu falando, eles me ouvindo, eu não sabendo o que eles estão pensando sobre o que eu estou falando, eu não sabendo ao certo as dúvidas de vida, porque normalmente nas aulas tradicionais os alunos até perguntam, mas normalmente perguntam coisas relacionadas ao conteúdo. Não entendi muito bem essa explicação e tudo mais. Isso continua acontecendo, claro, mas aqui eles têm uma liberdade muito maior para perguntar também isso. Vários me perguntaram, Flávio, por que você resolveu ser procurador da Fazenda? Flávio, você está fazendo mestrado, onde você fez mestrado? Como que é fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Então a metodologia ativa permite essa interação muito maior. E outra coisa que eu vejo que é fantástica na metodologia ativa, que isso a gente encontra até hoje, eu tenho vários colegas profissionais muito qualificados que às vezes falam, estou com um caso aqui, eu não consigo achar nada para fundamentar esse meu caso. Eu vou lá dar uma pesquisada, passou 10, 15 minutos, eu acho. Falei, você já leu esse artigo? Você já viu esse julgado? E eu tenho vários amigos que falam, nossa, você é bom de pesquisar. Eu falo, não é que eu sou bom de pesquisar. É a prática que fez eu, entre aspas, me tornar bom de pesquisar. E é algo que os alunos aqui têm do primeiro dia de aula. Tem aula nossa que a gente chega e fala, eu dou os casos para eles e falo, pesquisem. E daí eles começam a pesquisar, pesquisam aonde? Opa, daí eu falo, já pesquisou essa base de dados? Você já olhou isso aqui, como faz essa pesquisa jurisprudência? O que é a jurisprudência? Como que eu vejo? O que é relevante? E esse artigo, você já leu? Esse é um de um professor super renomado. Dá uma pesquisada e lê. Algo que normalmente os alunos estão acostumados a receber do professor, que já fez toda essa triagem, essa pesquisa, mastiga e dá o resultado. Nessa metodologia ativa, quem faz isso é o aluno. Daí ele vai formar, vai terminar o curso. Quando ele tiver que exatamente no dia a dia profissional, que não vai ter alguém que vai dar mastigado para ele, acontece igual esses meus amigos vêm me perguntar. Fala, chega um caso, eu não sei onde pesquisar, eu não sei como pesquisar, eu não sei o que é relevante e o que não é relevante. Eu leio um artigo, eu não entendo direito um artigo porque eu não me acostumei a ler. Aqui é do primeiro dia de aula. Isso que eu ia te perguntar, fazendo uma projeção para o futuro, né? Vamos pegar o aluno A, o aluno B. O aluno A estuda nas metodologias ativas, no direito aqui no INSTED, e o aluno B não. Estuda numa metodologia mais tradicional. Como é que eles vão estar assim no dia da formatura, Flávio? Como é que a gente consegue projetar esse resultado, essa formação eficiente desse estudante? Claro, sim. Eu sempre também falo, depende sempre muito do aluno também. Não dá sempre pra gente generalizar, não tem como eu falar o aluno de tal lugar vai ter tal fim, tal destino e daqui não. Mas fazendo uma análise geral do papel das metodologias, um aluno que ele trabalha, não que ele viu um pouco de metodologia ativa, que ele tem desde o dia 1 até o final metodologia ativa trabalhando, quando ele formar, além dele ter todo o conteúdo, mas volto a falar, ter o conteúdo em si hoje em dia, com toda essa fonte de pesquisa e inúmeros livros que tem, o conteúdo ele corre atrás a qualquer momento. A diferença vai ser isso, ele vai formar, ele vai saber aonde que ele tem que pesquisar, o que ele tem que pesquisar, ele vai saber ter uma ótima oratória e interação, porque a gente pega às vezes o aluno, nesse teu exemplo B, que veio de uma faculdade tradicional, por assim dizer, às vezes ele passou 5 anos sem abrir a boca. Ele passou 5 anos, no máximo talvez ele tenha que ter feito a defesa do TCC no final de curso. E tem universidades que hoje em dia talvez nem exijam tanto, e às vezes é uma defesa meio
capenga e tudo mais, vai ser o único momento que ele falou. E daí quando ele quer concurso, quer ser juiz, tem prova oral. Como que ele vai se lidar com isso? Ele quer entrar num grande escritório de advocacia, numa firma, ele vai passar por uma entrevista. E se ele não sabe se portar, se ele não sabe colocar suas ideias, se ele não sabe debater? Numa prova oral, eu trago um exemplo pessoal, minha prova oral de procurador da Fazenda, uma das bancas entre as diversas de direito financeiro. A banca me fez uma pergunta que quando ela me falou a pergunta eu fiquei muito aliviado, eu falei, isso aí eu sei de cabo a rabo. Falei doutrina, jurisprudência, lei, falei o conteúdo. Uhum. Eu termino, o examinador fala, tudo bem, tudo isso a doutrina fala, a lei fala, mas para mim é balela. Para mim não significa nada. Eu quero que você explique para mim como se estivesse explicando para um leigo. Num primeiro momento aquilo me deu um baque, um choque, aquela vontade até de levantar e sair chorando, correndo, né? Falar acabou para mim. Respirei, busquei argumentar com ele. Tudo que eu já tinha falado de conteúdo que eu sabia, eu busquei argumentar com ele de outras maneiras. Eu falo, um aluno que nunca foi confrontado, Exato. que nunca debateu, que nunca ouviu ideias, que trouxe um ponto, ouviu ideias contrárias e daí reflete, analisa, fala, como que eu posso melhorar meu argumento? Chega num momento desse, ele vai falar para o examinador, não sei. E eventualmente é reprovado. Veja que a diferença, o conteúdo, ambas vão ter. A tradicional, sim. a metodologia ativa, o conteúdo acho que nunca é o que está sendo debatido. O problema é justamente como essa pessoa vai trabalhar com esse conteúdo, como que ela vai absorver esse conteúdo, como que ela vai receber esse conteúdo. E a diferença da metodologia ativa é isso. Ela vai receber primeiro ela pesquisando, o conteúdo ela que está construindo junto com o professor, com os colegas. E segundo, ela vai ter essa questão no direito, pode ser que em outras áreas menos, mas no direito é fundamental o trato, as relações sociais. Você tem que saber lidar com o outro, você tem que saber ouvir argumentos contrários de maneira respeitosa e contra-argumentar. Você tem que saber reconhecer quando o argumento, o seu, talvez esteja um pouco mais fraco. Você tem que saber ter um pouco de retórica. E tudo isso, volta a falar da aula 1. Primeiro dia de aula eu trouxe 6 casos sobre direitos fundamentais, dei para eles trabalharem em grupos. E eram casos obviamente polêmicos, casos que não tinham uma resposta óbvia A ou B. E eu pedi para cada grupo apresentar sua resposta. E era imediato que alguém de outro grupo levantasse a mão e falou, eu não concordo. Eu teria uma outra posição. E daí trazia o argumento e às vezes a pessoa do primeiro grupo, você via no rosto e falava, isso a gente não trabalhou, isso a gente não pensou. Se vem só do professor, eu ia dar talvez uma posição, é pacífico talvez isso, uma posição mais tranquila. Eu com um discurso de autoridade, já que eu sou professor em sala de aula, ia fazer com que eles concordando ou não concordando, eles aceitassem. Exatamente. Eles engolissem porque é o professor que está falando para eles. E é a grande magia das metodologias ativas, porque quando eu tenho uma metodologia mais tradicional, a minha preocupação ela se instala no conteúdo. E a preocupação maior é do professor de repassar esse conteúdo. Numa metodologia ativa, tudo isso que o professor Flávio está dizendo para nós, eu trabalho em cima de competências e habilidades. Quer dizer, eu pego um assunto e eu preciso entender como é que esse assunto está posto na sociedade, nesse contexto social, em determinado momento da história, e eu preciso resolver, eu preciso pensar em estratégias. E para isso só o conteúdo não basta, Flávio. Exato. Uma frase de um aluno nosso aqui, que me falou que me marcou, ele, depois de várias aulas, é um aluno já mais velho, tem outra graduação, ele fala, professor, toda aula eu saio daqui pensando que você me faz pensar fora da caixinha. Que o que eu achava que eu sabia, eu saio daqui com 1000 questionamentos falando por que eu nunca pensei nisso antes? Eu acho que isso para mim talvez foi o melhor elogio da metodologia, das aulas como um todo, porque é essa proposta dele refletir, dele pensar. O conteúdo ele sabe, a gente estava trabalhando constitucionalismo. Todo mundo sabe o que é o constitucionalismo, todos aprenderam, que nem eu também dou essa matéria, eventualmente já dei em outras universidades e tudo mais tradicionais, todos sabem isso. Só que realmente o daqui ele sai sabendo isso e pensando como que isso tem influência, Exato. Como que isso pode ser aplicado no meu dia a dia, será que eu concordo com isso? Que foi mais ou menos a frase dele, porque o conteúdo ele entendeu, não é que ele ficou em dúvida do conteúdo, mas ele sai pensando
nossa, qual que é o impacto disso? Por que que isso é diferente de tudo que eu já pensei? Eu acho que isso surge justamente porque não fui eu que enfiei goela abaixo isso nele. Exato. Foi um trabalho que a gente fez junto e no final das contas foi uma conclusão coletiva, se é que eu posso usar essa terminologia, que a gente foi trabalhando um caso, eu indicando um material, uma leitura, fazendo uns aportes, dando um pouco da minha experiência, um pouco das minhas leituras, ouvindo, e a gente conclui, peraí, então quando eu falo de tal assunto, eu entendo dessa forma. A visão é muito mais ampla, não há dúvida. Antes de nós começarmos a gravar, o Flávio exatamente falou, Dani, como é que vocês, assim, terminando o semestre, né, o saldo foi positivo? Flávio, eu acho que esse aluno te respondeu. Verdade. Eu acho que esse aluno te respondeu com toda a propriedade, que é esse feedback do estudante no dia a dia que nos dá mais a certeza de estarmos no caminho certo. Perfeito, eu sempre falo também, não adianta o professor sair de sala achando que deu uma aula maravilhosa, conversar às vezes com a coordenação, com a diretoria está muito satisfeita com o professor, se todos os alunos estão insatisfeitos. Exato. É que faço o apanhado, não adianta o agente público do meu livro, o agente público achar que está fazendo um trabalho nota 1000, os seus colegas acharem que está fazendo um trabalho nota 1000, se o usuário de serviço acha que o serviço é uma porcaria. O nosso público, enquanto o público-alvo da administração pública é o cidadão, o público-alvo de uma instituição de ensino é o aluno. Então acho que o melhor termômetro sempre vai ser realmente, se eu vejo que o aluno está satisfeito, está aprendendo, está tendo um pensamento crítico, está se desenvolvendo nas áreas que ele quer, pronto, acho que esse é o melhor feedback que a gente podia ter. E de certa forma você continua cumprindo sua missão de vida, que é atender a sociedade, porque você está formando aí futuros operadores do direito. Perfeito. Que atenderão essa sociedade. Flávio, parabéns pelo livro, pelo seu trabalho. Ele é um professor que tem um carinho assim, enorme pelos estudantes, mas os estudantes têm muito mais por ele nem imagina. Quero agradecer essa parceria, Flávio, é um prazer e uma honra muito grande tê-lo conosco aqui no INSTED. E no segundo semestre, Flávio estará conosco também. E vamos ouvir aí muitos depoimentos positivos e satisfatórios dos nossos estudantes. Muito obrigada, Flávio. Isso, eu que agradeço, Dani. Vou continuar aqui segundo semestre, estamos juntos de novo. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto inovador aqui no estado. Espero continuar cada vez melhorando. Acho que é esse que é o objetivo de todo professor. Com certeza. Muito obrigado a todos e a todas que nos assistiram e logo teremos mais um Talk INSTED. Esperamos vocês.